Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou Ednise Carvalho, estou diretora secretária-geral aqui da OAB Bauru, que é a nossa Casa da Cidadania, da Advocacia, a qual está sendo presidida brilhantemente pela nossa querida doutora Márcia Negrisoli, é a primeira mulher a presidir aqui a OAB Bauru. Quero cumprimentar inicialmente essa mesa virtual. Estamos aqui na companhia do nosso queridíssimo vice-presidente, doutora Dilson Sartorello. Boa noite, doutora Dilson. Doutor Bruno Guedes, nosso secretário-geral adjunto. Doutor Isaac Acovoni, que é o presidente aí da nossa Comissão de Trânsito em Vias Públicas, que tem feito aí um excelente trabalho junto à comissão. Parabéns, viu, doutor Isaac? Muito obrigada aí pelo seu valoroso trabalho. E quero agradecer também a presença e por terem aceito ao convite aos doutores Wagner de Oliveira, doutor Alessandro Trigílio, doutor Francisco Hinaldo, doutor Mário Ramos. Muito obrigada por estarem aqui conosco nesta quarta-feira à noite. Quero agradecer também a cada um que está assistindo, a também todos que vão ingressar posteriormente, que o nosso vídeo vai ficar salvo e à disposição depois, né, pelo canal do YouTube, OAB Bauru, então poderá ser acessado depois. E nessa semana, que é tão especial, que é a Semana Nacional do Trânsito, esse evento ele é muito valioso para nós aqui, né, e esclarecedor. Fiscalização de trânsito em tempos de pandemia. E tempos de pandemia que a gente está vivendo aí, esses tempos que a gente acha que está quase no final e ele se estende mais um pouquinho, então é atualíssimo o tema, né? Então eu quero passar para o doutor Isaac, que é o nosso presidente da comissão, para que faça o andamento aí da palestra e leia, né, o currículo dos palestrantes, enfim, de andamento. Então, eu declaro aberta aí os trabalhos de hoje e eu desejo um ótimo evento a todos nós. Obrigada, boa noite. Doutor Isaac, a palavra é sua. Obrigado, doutora Ednise. Obrigado pela presença. Doutora Dilson, muito obrigado também. E, no nome do senhor, eu cumprimento a doutora Márcia Negrisoli, nossa presidente, que também tem feito um excelente trabalho e tem nos dado condições para que a gente também faça um trabalho. Se ela faz um bom trabalho, nós temos que seguir o mesmo caminho também, fazendo um ótimo trabalho também, né? Doutor Bruno, muito obrigado pela presença também, né? Quero agradecer aos nossos ilustres palestrantes, Dr. Wagner Oliveira, que me honra muito com a sua presença, Dr. Francisco Hinaldo, obrigado por ter aceito o convite, meu amigo, Dr. Alessandro Trigílio, e meu amigo e irmão, Dr. Mário Ramos, o qual agradeço antecipadamente. A Semana Nacional do Trânsito, está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 326. Lá está previsto que a Semana Nacional do Trânsito deve ser comemorada do dia 18 ao dia 25 de setembro. Então, nós estamos exatamente dentro da Semana Nacional do Trânsito, né? O que nós aqui estamos trazendo é uma visão do advogado. Vários órgãos, várias entidades vinculadas ao trânsito estão fazendo as suas campanhas visando a prevenção de acidentes, buscando um trânsito mais seguro, mas nós como advogados, na nossa casa do advogado, nós estamos trazendo uma palestra para a visão do advogado de trânsito. Então, os nossos palestrantes vão trazer hoje uma visão da fiscalização de trânsito em tempos de pandemia, né? E
na vertente do advogado de trânsito. Então, eu quero trazer principalmente a questão da fiscalização do artigo 165, que artigo 165 conduzir veículos sob influência de álcool ou não, 165 e 165A. Hoje, atualmente, nós sabemos que nós estamos vivendo em pandemia, mas as fiscalizações de lei seca não pararam. Então, por que será que nós mudamos nossos hábitos, tivemos restrições e, no fim, as fiscalizações de trânsito visando lei seca não mudaram? Então, eles estão forçando o modo de dizer, né? Oferecendo para você, vamos fazer o teste do etilômetro, que é mais conhecido do bafômetro, vamos falar assim, né? E não te dão outra opção. Se você faz, ok. Se não fizer, você também incorre na infração de trânsito do artigo 65A, que é recusar-se a submeter ao teste do etilômetro. Então, nós trouxemos o doutor Hinaldo, que é infectologista, né, doutor? Eu vou passar o currículo do doutor. Gostaria que a abertura seja feita pelo doutor, porque diante do seu conhecimento técnico, conhecimento científico, que vai ser desenvolvido toda a tese em cima disso, para que a gente possa discorrer sobre a questão da fiscalização de trânsito. Então, o doutor Francisco Hinaldo Mendes da Silva Júnior, ele é infectologista pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, pós-graduado pela USP de São Paulo em infecção e imunossuprimidos, infectologista da unidade de transplantes do Hospital de Base, coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital da Criança e Maternidade, coordenador do Serviço de Prevenção e Controle de Infecção da Unimed de Rio Preto e coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto. Então, doutor Hinaldo, gostaria de que o senhor nos abrilhantasse aí com os seus conhecimentos em relação à questão da época que estamos vivendo, na época de pandemia, sobre a questão da fiscalização de trânsito em relação à questão do aparelho de etilômetro. É possível ser infectado se você soprar um aparelho de etilômetro, se outra pessoa infectada tiver soprado antes? Então, gostaria que o doutor discorresse sobre isso para que a gente depois pudesse levar isso para o direito de trânsito. Muito obrigado pela presença, doutor Hinaldo. Muito obrigado, doutor Isaac, e cumprimento a todos aí na mesa. E, para mim, eu quero dizer que é uma grande honra falar para uma população que a gente não está acostumado a falar, né? Assim, a gente fala muito para profissionais da saúde, para o público médico, mas é sempre bom e eu sempre gosto de poder estar com a população de uma forma geral, tá? Aí eu vou pedir licença a vocês para compartilhar uma apresentação, tudo bem aqui? Vocês estão visualizando? Perfeito. Então, o objetivo, me trouxe assim, e já confesso que traz um pouco de responsabilidade, mas também, de certa forma, prazer assim, é inaugurar, né, essa mesa, começar falando, tá? E coube a mim falar sobre o risco de transmissão da Covid-19, né, pelo bafômetro, pelo etilômetro, tá? Então, primeiro a gente começa falando assim, qual que é o risco de transmissão do coronavírus, né? Eu tenho esse pensamento do Carl Jung, que fala que tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Aí aqui a gente já começa a relativizar um pouco, porque a gente entende que vai depender de muita coisa,
tá? Esse risco de transmissão do coronavírus ou de qualquer micro-organismo, tá? Aqui a gente tem que avaliar de que pessoa estamos falando, se ela é suscetível ou não, do volume, da quantidade de pessoas que a gente está lidando, qual que é a proporção entre suscetíveis e pacientes infectados, quanto tempo essas pessoas todas permaneceram juntas, em que lugar que elas estão, num lugar fechado ou não, tem mais ou menos ventilação, um está de máscara, os dois estão de máscara, nenhum está de máscara, qual que é o comportamento de cada um. E a partir de todas essas variáveis, a gente percebe, então, que o risco nunca é absoluto. Nunca vai ser tem ou não tem, está certo ou está errado, é preto ou é branco, né? Nessa paleta de cores aí, assim, tem uma escala enorme de cinzas que a gente tem que começar a entender, reconhecer e, de certa forma, até quantificar. Então, por isso que eu falo que assim, a gente tem que relativizar o risco. E é engraçado porque quando a gente ouve falar assim, relativizar alguma questão, um ponto, tá? Sempre vem no sentido de tentar diminuir ou mesmo desmerecer, tá? Aquele risco, aquela situação. Mas não, quando eu relativizo, eu coloco um ponto ou risco dentro do conjunto, do contexto em que ele está inserido. E é importante para a gente entender porque risco de transmissão do coronavírus, como eu já falei ali, vai depender de uma série de variáveis. Então, é importante que a gente observe cada um. Por exemplo, é bem claro para todo mundo que o risco maior de uma atividade física para a infecção do coronavírus é maior num contexto de uma academia, um lugar fechado, né, tem pessoas aglomeradas, tá? Do que fazer qualquer prática, atividade ao ar livre, né? Mas vejam como o risco modifica se eu, de repente, estou num ambiente ao ar livre, mas eu tenho a possibilidade ali de aglomeração, contato próximo, e se eu tiver uma academia na minha casa ou um horário em que tenha poucas pessoas ali, tá, com janelas abertas, com a possibilidade de distanciamento, circulação e proteção, essa proporção, essa relação de risco acaba mudando, tornando aqui mais favorável para um cenário do que para outro. Então, a gente só fala que não só o risco não é absoluto, mas como ele também é modificável, né? Mas ao ar livre, eu não tenho a possibilidade de fazer a atividade utilizando aparelhos e os recursos que eu tenho na academia. Então, quer dizer que dá para eu modificar aquele cenário, aquele contexto, para que essa relação de risco-benefício, custo-benefício, tá? Ou custo-efetividade, tá? Ela mude dependendo do quanto eu vou despender de esforços para uma ou para outra situação. Então, o risco ele não é nem não é absoluto, né? Tem ou não tem, é certo ou errado ou não. E além disso, também a gente pode interferir sobre ele, modificando, diminuindo e também aumentando aquele risco, tá? E aqui, assim, eu trago um outro exemplo, já que a gente está na semana do trânsito, vamos simular uma viagem, né? Daqui para São Paulo, né? Onde que a gente gostaria de fazer essa viagem, né? Em um ambiente, um meio de transporte ali que eu tenho a relação de para cada pessoa infectada, eu tenho uma pessoa sadia, tá? Ou uma relação em que eu tenho uma pessoa infectada e em torno de 30 pessoas sadias ali, né? Será que esse conjunto de pessoas sadias podem, de alguma forma, me proteger no meio daquela pessoa infectada, né? Se a gente for fazer uma relação aqui de risco entre esses aqui, a possibilidade de transmissão
na proporção que a gente tem em cada um aqui, é muito maior nesse cenário, tá? Mas o risco não é absoluto, ele depende de uma série de variáveis e como será, né? Onde que a gente tem maior risco de transmissão, de infecção por um vírus respiratório, né? Será que indo daqui para São Paulo em uma moto, em que eu sou a pessoa que está guiando a moto e a pessoa na garupa é quem está infectada? Qual que é o risco, a probabilidade de ocorrer uma infecção nesse trajeto, né? E vamos supor aqui, e aqui eu estou com uma relação daquela, 1 para 1, né? E aqui não, eu tenho um ônibus, tá? Em que tem uma pessoa infectada no meio de outras 30 pessoas, né? Aqui a gente percebe que esse cenário aqui, por mais que a proporção entre pessoas infectadas e suscetíveis seja mais favorável a princípio, tá? Esse contexto aqui a gente reconhece como de maior risco, com certeza. E é interessante porque foi publicado um relato de um microsurto, tá, na China, descrevendo justamente essa situação. A gente tinha um ônibus ali sem a possibilidade de distanciamento entre as pessoas, tá? Algumas estavam utilizando máscaras, barreiras, outras não era unanimidade, tá? E no meio dessas tantas pessoas, uma pessoa infectada. Tá? E essa uma pessoa levou a 23 outras pessoas infectadas. Tá? Aqui, porque esse ambiente conferia maior risco, né? A gente tinha a circulação de ar, tá? Naquele ambiente fechado por todo aquele período da viagem. Então, com certeza, isso aumentou muito o risco daquelas tantas outras pessoas. Tá? E agora, tentando trazer um paralelo do cenário que a gente vai analisar, né? Eu busquei algumas referências na literatura médica sobre o risco ou mesmo relato de casos de transmissão do coronavírus ou mesmo de outras viroses respiratórias a partir do bafômetro, do etilômetro. Tá? Eu vi essa preocupação no meio médico, no meio dos advogados, jurídico, tá? Mas não há nenhum dado concreto na literatura que realmente suporte ou de alguma forma bata um martelo aí se o quanto grande é esse risco, né? Mas fazendo um paralelo aqui com outro aparelho, com outro teste que a gente sim utiliza no meio médico, que é a espirometria. Espirometria é um teste de função pulmonar e utiliza um aparelhinho muito semelhante ao etilômetro, ao bafômetro. Aqui eu mostro para vocês um teste de espirometria em que basicamente é um aparelhinho que a pessoa sopra, tá? Essa força do ar é captada por um aparelho e é lida pelo computador para dimensionar a capacidade pulmonar da pessoa. E vejam que comparando com o etilômetro, são procedimentos muito semelhantes. É um procedimento em que uma pessoa sopra um instrumento durante um período e o aparelho vai fazer uma leitura, aqui da função pulmonar, aqui da concentração de álcool naquele vapor que a pessoa exala. Tá? Então, aqui nós não temos referencial na literatura e aqui a gente tem já alguma literatura bem vasta, tá?
E medicina, a gente está na época assim, de falar muito de valorização da ciência, da medicina baseada em evidências científicas, tá? E uma evidência científica é sim a observação e contextualização dos métodos e até comparação de métodos e aqui cenários. Então eu vou fazer uma análise aqui sobre o risco de transmissão da Covid-19 neste cenário, me apoiando no que a gente tem de relatos e de documentação no teste de função pulmonar, na espirometria. Tá? Então, o que dizem os especialistas sobre a espirometria? Né? Logo no início da pandemia, isso já vem uma preocupação do meio médico aí, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, tá? Vejam, esse aqui é um parecer que eles emitiram bem lá no início da pandemia, de março do ano passado. Tá? Eles recomendaram que, naquele momento, nenhum teste de função pulmonar fosse realizado, justamente porque a gente não conseguiria garantir que não houvesse transmissão de uma pessoa para outra com a realização daquele procedimento. Mas vejam que eles aqui já relativizam essa situação, tá? Que essa recomendação pode ser revista de acordo com o desenrolar da pandemia. É lógico, né? Se eu acabar com a transmissão do coronavírus, acabou o risco. Então, o risco ele é relativo à situação e ele pode ser modificável. Tá? E esse aqui é o parecer mais atual da mesma Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, já de agosto deste ano, em que eles contextualizam agora essa situação, colocando que sempre vai existir a possibilidade de transmissão cruzada, tá? Do Covid ou de qualquer outro micro-organismo. A gente já tem relatos de transmissão de influenza, de outros micro-organismos por meio do teste de função pulmonar, da espirometria. Tá? Isso já foi documentado. Continua aqui contextualizando, colocando que a vacinação nos pacientes, junto com a imunidade pela própria infecção, mudou o cenário epidemiológico. Então, a proporção de pacientes suscetíveis, em risco de contrair, e aqueles com a infecção ativa, já mudou se a gente comparar com o cenário que a gente tinha no primeiro parecer. Mas ele coloca que é importante identificar qual que é o real benefício daquele teste para aquele paciente naquele momento. Então, tudo a gente vai jogar com a relação de risco-benefício. Algumas vezes eu tenho que considerar a relação de custo-benefício, tá? E custo-efetividade de alguma medida que vá mitigar aquele risco. Tá? Então, o que a Sociedade Brasileira de Pneumologia coloca para a gente é que é possível sim fazer esse teste, mas que eu procure modificar o risco, diminuir o risco. Preparar o ambiente onde esse teste é feito, de preferência em uma sala em que eu tenha pressão negativa, eu vou ter pacientes agendados com a possibilidade de um paciente somente ali, eu vou ter os EPIs, equipamentos de proteção individual, máscara, aquele protetor facial, eventualmente eu posso precisar de capote, luva, tá? Mantendo a distância segura entre essas pessoas e realizar a desinfecção completa, tá? Após o uso do espirômetro, que é muito parecido, como a gente já viu, com o etilômetro, né? E se a gente não conseguir, tá? Ou melhor assim, o ideal é que eu faça isso associado
que eu coloque, adapte um filtro que vai ser encaixado entre o bocal, que a pessoa coloca a boca ali para soprar, e o aparelho. É um filtro que ele tem a capacidade de impedir que o coronavírus ou qualquer outro micro-organismo contamine o meu aparelho, tá? E se eu não tiver a possibilidade disso, eu devo fazer talvez uma descontaminação com luz ultravioleta, tá? Adicionalmente a isso, tá? Ela recomenda que os profissionais apliquem um termo de consentimento informado às pessoas, aos pacientes que vão realizar o teste. Então, informando que ele está fazendo um teste, que a gente está ajustando o cenário para que o risco de infecção seja menor, mas que mesmo assim é possível que ocorra transmissão. Tá? Então, vejam, assim, modifiquei o cenário e ainda aqui me assegurei juridicamente e me isentando de qualquer problema que tenha de transmissão de uma pessoa para outra. Tá? E a mesma recomendação a gente vê em outras sociedades pelo mundo afora. Tá? Essa aqui, por exemplo, é da Sociedade Espanhola de Pneumologia, tá? Em que ele recomenda que não seja feito o teste de função pulmonar, esse teste nos pacientes suspeitos ou confirmados, e caso a relação de benefício para a realização desse teste seja favorável à realização do teste, né, que a gente utilize os filtros antimicrobianos, como eu mostrei, né? Isso também já foi questão de consulta ao Conselho Regional de Medicina, esse aqui do Mato Grosso, em que o profissional contextualiza a situação, ele se coloca numa cidade de Espesal, em 10 de novembro, ele coloca que naquela situação o cenário pandêmico já está mais tranquilo, tá? E que solicita o Conselho Regional de Medicina, então, que avalie a possibilidade de retomada dos testes de espirometria para fins de medicina do trabalho, tá? E a resposta do Conselho de Medicina foi que caberá ao profissional responder pelos seus atos. Cabe a ele avaliar o cenário epidemiológico, o quanto ele consegue modificar aquele risco, colocando todas aquelas barreiras para diminuir ao máximo o risco. E que, no fim das contas, ele assume as consequências e os riscos daquela escolha. Tá? A gente estava em Espesal. No dia em que foi solicitado o parecer, a gente tinha lá em Espesal, uma cidade pequenininha, interior do Mato Grosso, 2 casos relatados por dia de Covid-19. Tá? No dia da resposta do parecer, aquele cenário já tinha mudado, já eram 8 casos. Tá? Para uma cidade pequenininha, talvez faça diferença. E um mês depois, a gente já tinha um cenário de 26 casos, mostrando que por mais que a gente tente controlar, impor barreiras para diminuir esse risco, a gente tem uma enormidade de variáveis que não estão sob nosso controle. Tá? É muito difícil a gente prever o comportamento de um vírus respiratório sem que eu tenha possibilidade de tratamento eficaz ou prevenção por vacina eficaz, como é o cenário que a gente tinha aqui, tá? Então, como que a gente faz? Tá? Aqui, vejam o cenário da realização de uma espirometria, tá? De um teste de função pulmonar, um teste rápido. Ele tem um aparelhinho lá, o espirômetro, tá? A profissional
paramentada para evitar o seu risco de contágio, tá? E entre esse aparelhinho e o bocal que vai diretamente à boca, tem o filtro EPA, tá? Que ele tem aqui um material que é capaz de reter todas as partículas, impedindo que o paciente ou aquela pessoa contamine o aparelho, tá? Seria mais ou menos se a gente fizesse isso no etilômetro, né? Só é importante que a gente tenha assim, muita consciência, e eu fico muito tranquilo em afirmar isso aqui. Só trocar o bocal ou biqueira, né, como eu vi algumas vezes, diminui muito, muito, muito pouco o risco de transmissão de contágio, tá? Então, falar em uma biqueira, em um bocal descartável, é uma medida pouco eficaz para redução desse risco, tá? Então, respondendo à pergunta, sim, o teste do bafômetro tem risco de transmissão da Covid-19. Trocar esse bocal diminui muito pouco esse risco, e o cenário que eu vejo é a gente estudar alternativas que possam diminuir esse risco. Cenário desse filtro, eu imagino que seja inviável. Esse filtro, ele é relativamente caro, ele custa em torno de R$ 70 cada um, e ele não pode ser utilizado por um e outro paciente. A cada pessoa deve ser trocado, então, e nem elimina todas as outras etapas do processo de desinfecção, do ambiente favorável a reduzir a transmissão da Covid-19 ou de outros vírus respiratórios. Tá? Eu vi que tem algumas tecnologias em que não há contato da pessoa com o aparelho, ele pode só soprar sem estabelecer um contato. Isso com certeza diminui o risco da pessoa, mas naquele momento ele vai ter que retirar a máscara, então, de certa forma, pode haver ainda algum risco. E tem ali sempre também o risco do profissional que está realizando o teste, né? No caso, o policial rodoviário ou outro agente de segurança, né? Então, de uma forma simples, pacífica, era isso. Não sei se atendi, se ficou claro. Deixa eu... Stop sharing. Doutor Rinaldo, muito obrigado. Ficou claríssimo. Eu quero estender aos demais na mesa. Se tiver alguma pergunta, doutor Rinaldo, para a gente não deixar transcorrer os assuntos e depois fica a pergunta para trás. Então, se os demais da mesa tiver alguma pergunta, seria a hora agora de o doutor Rinaldo responder as perguntas que ficou para trás. Bom, se não tiver, doutor Rinaldo, eu te agradeço muito. Nós vamos desenvolver ainda os assuntos agora. Pode ser que posteriormente ainda tenha alguma coisa que venha de encontro aí que o doutor falou, né? Mas foi extremamente claro para nós, né? E agora eu gostaria até de que o doutor Wagner Oliveira pegasse esse gancho do doutor, né? E expusesse um tema, uma tese de que ele desenvolve lá, nós aqui também desenvolvemos isso, mas o Dr. Wagner, com maestria, ministra esse assunto, né, que seria essa questão da legalidade ou não, né, de se você recusar a fazer o teste de etilômetro num período desse de pandemia. Muito obrigado, viu, doutor Rinaldo? Eu vou passar a palavra aqui ao doutor Wagner. Dr. Wagner é advogado, especialista em direito de trânsito com foco na defesa de condutores, palestrante, professor de direito de trânsito pela Academia do Direito de Trânsito, autor do livro digital Coletânea de Jurisprudências de Direito de Trânsito,
autor do livro Infrações de Trânsito sob a ótica do defensor de condutores, colunista e criador do blog Academia do Direito de Trânsito.com. Muito obrigado, doutor Wagner, pela presença, e gostaria que o doutor discorresse sobre o que o doutor Rinaldo acabou de falar, principalmente sobre a questão da recusa do condutor suspeito de estar sob influência de álcool, nessas blitz de lei seca que a gente chama, né? Se existem outras formas de você concluir que aquele condutor se encontra sob efeito de álcool ou não, o que o doutor pode nos discorrer sobre esse assunto, mediante aí a luz que o doutor Rinaldo acabou de trazer para a gente. Muito obrigado pela presença, viu, doutor Wagner? Eu que agradeço, doutor Isaac. Muito boa noite. E, dando boa noite ao senhor, eu estendo também o meu boa noite aos demais participantes da mesa. E me parece que o meu trabalho aqui ficou bastante simples agora, depois do doutor Rinaldo. Meus parabéns à explanação do doutor Rinaldo. Nós sempre temos que andar em conjunto e observando tudo aquilo que a ciência nos oferece, e em tempos de pandemia, nada melhor do que uma base científica que justifique os nossos argumentos. Penso que essa explanação do doutor Rinaldo, ela trouxe uma luz não só para nós que estamos aqui na mesa, mas para todos os que estão nos assistindo agora pelo canal do YouTube. Então, vou pegar esse gancho de tudo o que o doutor Rinaldo falou e vou tentar trazer para a tese que nós debatemos já desde a alteração do Código de Trânsito Brasileiro, em 2016, quando foi incorporado ao Código de Trânsito o artigo 165-A. Nós temos o artigo 165, que ele trata exclusivamente da pessoa que dirige sob o efeito de álcool, e essa comprovação da influência do álcool ela pode ser feita de 3 formas, que pode ser através do teste de etilômetro, pode ser através de exame clínico, pode ser através de exame de sangue. E também pode ser feita através de outras formas em direito admitidas, como, por exemplo, a juntada de vídeos que demonstrem o estado de embriaguez ou do próprio termo de constatação da embriaguez, se bem que esse termo ele é contraditório, porque ele traz várias informações que não têm relação direta com a embriaguez, mas ainda assim estão lá. Mas existe a forma de comprovar através de outras formas que não do próprio etilômetro. Então, a questão que me parece em debate hoje é saber se esse artigo 165-A ele é constitucional ou não, e isso nós já debatemos numa outra oportunidade, na palestra de ontem, que foi presidida pelo doutor Alessandro, né? E essa questão, ela me parece que caminha para um entendimento ali bastante específico em relação a alguns temas da inconstitucionalidade, não da inconstitucionalidade completa do artigo, mas de algumas situações que o envolvem. Agora, a questão que nós vamos trazer em debate hoje é diferente. A questão é saber se, diante da recusa, eu tenho ali uma infração de mera conduta ou eu tenho uma infração que ela tem, uma infração não, eu tenho ali a possibilidade da justa causa na recusa ao teste do etilômetro. E isso me parece que já começa a ser delineado, principalmente por essas questões científicas, de que nós temos sim uma justa causa, e me parece que, além de tudo, esse artigo 165-A, durante esse período mais grave que nós tivemos, desde março do ano passado, e ainda não acabou, o artigo 165-A, ele se tornou, praticamente, ele deveria ter sido suspenso. Eu vou até correr o risco de dizer que, para muitas situações, ele se tornou uma condição atípica. Configurar o artigo 165-A em determinadas condições passou a ser atípico, a conduta passou a ser atípica. E aí eu vou explanar o porquê. Bom, eu vou pedir licença para os senhores
para eu poder ler, o artigo 65A, o caput dele, diz o seguinte: recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Nós já caminhamos num extenso debate sobre a questão de ser uma infração de mera conduta ou não. Quando nós utilizamos ali o artigo 65A, sob o ponto de vista, sob o aspecto do direito penal, e isso nós trouxemos também ontem na palestra do doutor Alessandro, para quem acompanhou. Quando nós observamos sob o ponto de vista do direito penal, nós temos ali o núcleo do tipo da infração, que é o que vem sido decidido. E o núcleo do tipo, ele é o verbo aqui é o recusar-se. Toda vez, então, que eu tenho a recusa ao teste, eu teria ali uma infração de mera conduta. Não é o que eu penso e não é o que eu defendo. Eu defendo que, assim como no direito tributário, que vai mais se assemelhar aqui, nós temos não um núcleo do tipo, mas sim um fato gerador da conduta infratora. E esse fato gerador, ele depende de alguns requisitos, como, por exemplo, ele se recusar a se submeter a algum desses testes para impedir a certificação da influência de álcool. Então, me parece que esse requisito, quando ausente, ele torna essa conduta atípica. Quando a recusa acontece, mas ela acontece de forma motivada, e essa motivação não tem relação com a influência de álcool, nós estaríamos ali diante da atipicidade da conduta. Para dar um pouquinho mais de margem, aqui, utilizando aquilo que já foi explicado pelo doutor Inaldo, vamos utilizar também a portaria 006/2002 do Inmetro, que fala justamente sobre a normatização de uso do aparelho de etilômetro. E nessa portaria, o Inmetro, ele fala o seguinte, no seu item 5.6, margens de segurança e confiabilidade. O etilômetro deve ser usado, e aí vou fazer uma breve pausa para ler com calma, o etilômetro deve ser utilizado sob condições de higiene satisfatórias. E aí que vem o detalhe, o que seriam condições de higiene satisfatórias? É necessário trocar o bocal a cada medição, e o doutor Inaldo já falou que apenas a troca do bocal não traz segurança para o uso do aparelho, e os bocais devem ser descartáveis e embalados individualmente. Muito bem. O bocal não deve permitir que a pessoa submetida à medição pelo etilômetro inspire ar contaminado de utilizações anteriores. E o bocal não deve permitir a deposição de gotículas de ar expirado no etilômetro. Bom, essa é a margem de segurança que o Inmetro trata para a utilização do aparelho de etilômetro. Diante disso, nós temos que observar justamente essa questão aqui. Quais seriam as condições de higiene satisfatórias para o uso de um aparelho de etilômetro, especialmente nesse período de pandemia? Aí eu vou me socorrer, não de uma literatura científica, mas eu vou me socorrer da literatura do manual do fabricante da Intoximeters, que hoje é um dos aparelhos mais utilizados para constatação de alcoolemia no país, especialmente pelos órgãos de trânsito da Polícia Rodoviária Federal. Tá? Pelos agentes fiscalizadores da Polícia Rodoviária Federal, e muitos outros municípios também utilizam o Intoximeters. Olha só o que diz o fabricante. Quando questionado a respeito da margem de segurança durante a pandemia, e essa literatura ela não foi trazida para o português, tá? Essa literatura ela não chegou aqui no Brasil, ela não foi divulgada, ela não foi amplamente divulgada para os órgãos de trânsito aqui do Brasil. O fabricante ele diz o seguinte: os fluidos corporais e outras substâncias biológicas podem ser excretados pelos pulmões, particularmente durante uma respiração forçada, tosse ou espirro. Essas partículas são transportadas por gotículas aerosolizadas, que então podem ser depositadas no bocal ou então no próprio instrumento que está fornecendo a amostra da respiração.
Ou seja, reduzindo em miúdos, o fabricante do aparelho falou assim, olha, eu não recomendo utilizar o meu aparelho porque é provável ou é possível que uma pessoa que esteja infectada vai transmitir esses fluidos para o meu aparelho e ali serão depositadas. Mas ele fala assim, não é de tudo ruim, tá? Não é de tudo ruim, porque ele continua assim, ó. Recomenda-se o uso de luvas de procedimento, máscaras faciais, de uso obrigatório para todos os agentes durante as abordagens e testagens dos condutores. Muito bem, então já reduzimos um pouquinho ali a margem de risco, aumentamos um pouquinho a segurança pro policial, pro agente fiscalizador que está utilizando o aparelho, tá? E aí ele continua falando o seguinte, para minimizar o risco para o condutor, é necessário higienização de capa protetiva de silicone, então o aparelho tem que ter uma capa de silicone, e essa capa tem que ser higienizada utilizando pano umidificado de água, com detergente, sabão neutro, e o tempo de desinfecção deve durar mais ou menos 40 minutos. Olha só para o agente de trânsito que fez ali a fiscalização, para ele colocar essa capa, para ele colocar esse aparelho novamente em condições de uso, em torno de 40 minutos. Tá? E aí, cada capa dessa, depois de higienizada, deve ainda permanecer inutilizável por cerca de 2 horas. Meus amigos, me desculpe, mas é humanamente impossível seguir essas recomendações do fabricante do aparelho. Só isso já tornaria o aparelho inutilizável durante o período de pandemia. Prestem atenção no que eu disse. Só isso já tornaria inutilizável o aparelho durante o período de pandemia. Primeiro, porque nem todos os aparelhos têm essa capa protetiva de silicone. Segundo, que para fazer toda essa higienização, nós precisaríamos submeter os agentes de fiscalização, os agentes fiscalizadores, a um treinamento para fazer a higienização de forma correta. E o fabricante não forneceu, nenhum dos fabricantes de etilômetro forneceu esse tipo de treinamento a nenhum órgão de trânsito do Brasil. Tá? Então, nós não temos agentes fiscalizadores capacitados para fazer higienização de aparelhos. Então, são duas situações que já tornam esse aparelho inutilizável. Outra coisa é que, para que nós tenhamos ali uma eficácia desses aparelhos, nós teríamos que ter pelo menos 10 a 15 capas que tornassem possível ali medir 10 a 15 condutores a cada 2 horas. Tá? Então, isso também é uma situação humanamente impossível para a condição que nós temos hoje do nosso efetivo policial, das nossas corporações. Não tem condições de imaginar ser possível esse tipo de regra estabelecida pelo fabricante. E aí o fabricante ele finaliza dizendo o seguinte, que o fabricante desenvolveu um bocal especial, tá? Um bocal especial, assim como o doutor Inaldo falou, um bocal especial que aumenta a segurança no uso do aparelho. Só que esse bocal, o doutor Inaldo mesmo falou, ele custa caro e ele não foi entregue aqui no Brasil. As polícias, as nossas polícias, tanto rodoviárias quanto polícias que atuam no âmbito municipal, não tiveram acesso a esse novo bocal que aumenta a segurança. Então, senhores, vejam que o uso do aparelho, ele se tornou, primeiro, inseguro para quem está manuseando o aparelho, que no caso são os nossos policiais, e ele também se tornou inseguro para quem vai fazer, se submeter ao teste de aparelho de etilômetro.
Diante de tudo isso, eu diria o seguinte para os senhores. Essa segunda parte do caput do artigo 65A, recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência do álcool, quando eu me recuso, mas a minha recusa ela é motivada pelo período de pandemia, eu estaria diante de uma justa causa que me permitiria recusar a me submeter ao teste de etilômetro, desde que o agente de trânsito me forneça um outro tipo de teste. Então, por exemplo, seria perfeitamente possível que nós abdicássemos do uso do etilômetro e oferecêssemos o teste de exame clínico para a pessoa. Tá? Então, nós poderíamos, ali, nessa situação, comprovar a embriaguez, ou então, diante da recusa, aí sim nós estaríamos diante do artigo 165A. Fora isso, nenhuma outra situação para justificar. Mas, da forma como está, a própria Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, ela admitiu que os policiais não têm condições de utilizar esse aparelho. Isso foi, inclusive, alvo de um mandado de segurança contra as normativas da própria Polícia Rodoviária Federal, que imprimia que todos os condutores alvos de fiscalização fossem submetidos ao teste de etilômetro. Isso foi alvo de um mandado de segurança, tá? E foi concedida a liminar para que somente os condutores que tivessem características da embriaguez, os sinais da embriaguez, fossem submetidos a esse aparelho de etilômetro. O que a gente conclui? Que o uso do aparelho, ele está sendo banalizado. Por quê? Porque submeter qualquer pessoa ao uso ao teste de etilômetro não tem uma relação direta com a alcoolemia. Se a pessoa não tem sinais, não tem indícios da embriaguez, nega ter ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica, qual é a obrigação de se submeter essa pessoa ao teste de alcoolemia? Nenhuma obrigação. Tá? Então, o uso do aparelho ele foi banalizado, assim como a lavratura do auto de infração pelo artigo 165A também foi banalizado. Não pode ser entendido como sendo de mera conduta, porque nós temos aqui as causas que motivam essa recusa. Agora, vamos pegar uma outra situação, uma outra condição que o próprio doutor Rinaldo nos favoreceu ali na análise. Os médicos, quando vão fazer o teste do aparelho que mede a capacidade pulmonar, eles orientam a pessoa sobre o uso do teste, sobre o uso do aparelho, e tem ali assinado o termo de responsabilidade, onde o paciente assume a responsabilidade pelo uso do aparelho. No direito de trânsito, nós não temos algo similar. Nós não temos, por exemplo, um termo de responsabilidade que o policial, que o agente fiscalizador vai assumir a responsabilidade por submeter aquele condutor a soprar o etilômetro, a soprar o aparelho de etilômetro. E olhem só, eu vou trazer aqui uma outra condição, que é a ação direta de inconstitucionalidade número 6421, e nessa ação direta de constitucionalidade, ela reconheceu a necessidade da autoridade pública de observar critérios científicos, critérios técnicos e observar princípios constitucionais, como, por exemplo, de respeito à vida e respeito à saúde. Olhem só onde eu quero chegar. Configura um erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida e ao direito à saúde por inobservância de normas, critérios científicos ou técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecido por organizações ou entidades internacionais. E aí, nessa DIA aqui, ficou reconhecido o seguinte: a inobservância dos princípios constitucionais de
tornam responsáveis, tornam corresponsáveis por eventuais violações aos direitos aquele ente ou aquela pessoa da administração pública que trouxer essa inobservância. Então, eu vou correr o risco de falar aos senhores que, diante dessa situação da atual pandemia, se ficar comprovado que o aparelho não foi utilizado de acordo com as normas do Inmetro e de acordo com as normas do fabricante, e mais, foi orientado ao condutor que trouxesse uma inobservância também aquilo que foi preceituado pela Organização Mundial da Saúde, ao passo em que ele, para se submeter ao teste de etilômetro, ele tem que colocar todas as suas mucosas à amostra, ele tem que baixar aqui a máscara protetora e ele tem que soprar o bafômetro. Então, essa submissão do condutor a essas condições que não trazem, essas condições de insegurança, ensejariam, inclusive, a responsabilização criminal do agente fiscalizador. Ora, nós temos lá no Código Penal, em seu artigo 132, que é um crime, expor a vida ou a saúde de outrem é um perigo diretamente, um perigo direto, é um perigo iminente. Quando o agente de trânsito fala assim, olha, você vai baixar a sua máscara, você vai utilizar esse aparelho, você vai soprar esse aparelho, que o fabricante disse que tem risco, sim, de ter a propagação do vírus da Covid-19, que é contraindicado, que não tem um bocal específico que diminua os seus riscos, que não tem ali a higienização correta, porque nós não passamos por esse treinamento, que não tem a capa de látex protetiva ali desse aparelho. Então, você vai fazer tudo isso se submetendo ao risco. Me parece que está ali configurado também o crime por parte desse agente fiscalizador. Então, os senhores vejam que, hoje, na minha opinião, na minha análise, continuo dizendo que o artigo 65A, ele é inconstitucional, e isso eu mantenho, ele deveria ter sido suspenso durante a pandemia, não poderia ter sido submetido ao teste de aparelho de etilômetro e, consequentemente, a recusa a esse teste não poderia configurar o artigo 65A. E nós teríamos, durante o período de pandemia, a aplicabilidade apenas do artigo 165, que é o dirigir sob influência de álcool, mediante a comprovação de outros testes, como, por exemplo, o exame clínico, ou então o termo de constatação da embriaguez, onde o agente fiscalizador vai descrever todos os sinais da embriaguez, comprovando o artigo 165. Mas, volto a dizer, o artigo 165A, para mim, durante esse período de pandemia, ele é inaplicável, assim como a submissão do condutor ao teste de sopro em aparelho de etilômetro. Tá? São duas condições. E aí, finalizando a explanação também, uma breve explanação, volto a dizer que, quando eu tenho a justa causa, quando eu tenho a motivação da recusa, e essa motivação não está relacionada com a embriaguez, com a ingestão da bebida alcoólica, e sim com as questões de higiene do aparelho, assim como diz lá na portaria 006/2002 do Inmetro, quando é esse o motivo, tipificar o artigo 165A num auto de infração, ele se tornou uma conduta atípica. Então, esse é o meu parecer, essa é a minha análise, e já fundamentando aí com base na brilhante explicação do doutor Inaldo, eu diria que essa fundamentação goza, inclusive, de parâmetros científicos, com base em tudo que foi dito aqui pelo doutor Inaldo. Wagner, muito obrigado. Foi extremamente esclarecedor agora para nós, que estamos aqui, vamos dizer assim, do lado de cá do balcão, vamos falar assim, né? Porque o doutor Inaldo trouxe a questão científica, a questão médica,
e o Dr. Wagner trouxe a visão do advogado de trânsito, né? Deixando claro aqui que nós, como advogado de trânsito, nós não temos, vamos dizer assim, o objetivo de livrar os infratores, mas sim defendê-los naquilo que a lei nos permite, né? Então, foi brilhante a explicação do senhor, doutor, e eu só tenho aí a agradecer. Eu sei que esse assunto, se a gente estender ele vai muito longe, né? Nós poderíamos entrar em questões aí, principalmente na questão da inconstitucionalidade, né? Que, igual o doutor tratou ontem, isso vai longe, né? Mas a gente sabe que isso vai ser eu até já adianto o convite, vai ser um assunto para uma outra palestra, que o doutor vai ter aí um tempo grande para expor, né? Mas desde já eu te agradeço aí por ter aceito o convite, por nos honrar com a sua presença. Se alguém da mesa tiver alguma pergunta, por favor, gostaria que já expusesse para que a gente siga adiante. Doutor Wagner, muito obrigado. Vamos continuar aqui, conforme for no final, se tiver alguma dúvida, a gente volta. Obrigado. Valeu. Doutor Alessandro Trigílio Barbosa é advogado, especialista em direito de trânsito, rodoviário, urbano e transporte de produtos perigosos. Foi policial militar rodoviário do Estado de São Paulo no período de 2004 a 2014. Foi presidente da JARE, Detran, em São José do Rio Preto, no período de 2014 a 2018. Atualmente é o vice-coordenador da Comissão de Trânsito da OAB de São José do Rio Preto e diretor da ATB Assessoria em Trânsito. Doutor Alessandro, muito obrigado pela presença. Eu gostaria que o doutor discorresse, pegando aí a tese que o doutor Wagner, né, vem difundindo e vem desenvolvendo, sobre a questão da exigência única, vamos falar assim, do etilômetro, e as questões dos outros exames, a questão dos sinais, a questão do exame de sangue, o exame de clínico, né? E você que já foi presidente da junta, qual é a postura de um julgador, vamos dizer assim, que pegue um recurso, que tenha as alegações e os fundamentos que o Dr. Wagner acabou de trazer, qual deveria ser o posicionamento de um julgador quando pega um recurso nesse sentido? Obrigado pela presença, doutor Alessandro. Isaac, eu que agradeço, né? Estar aqui no meio de pessoas tão brilhantes quanto o Dr. Wagner, que é uma sumidade, um assunto. Vossa Excelência, Dr. Mário, que está aqui escutando a gente falar, e também estou ansioso para depois escutá-lo. Você, que mais do que ninguém é um professor, Isaac, você sabe muito bem disso, a admiração que eu tenho por você. Doutor Inaldo, que é um amigo, e eu sempre discutia com ele a respeito disso, logo quando entrou na pandemia. Fiquei com Covid e ele que me atendeu, ele que cuidou de mim. E a sua pergunta é muito oportuna, apesar do Dr. Wagner quase ter esgotado o assunto, né? Não tem muita coisa para falar. Mas, na visão de julgador, né, que fui da JARE, e na visão de fiscalizador, eu sempre digo isso quando vou fazer algum comentário ou as pessoas pedem para a gente falar alguma coisa, eu tenho hoje 3 visões na parte do direito de trânsito. Eu fui fiscalizador durante 12 anos, depois que me formei na faculdade, que deixei a gloriosa Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, eu fui presidente da JARE aqui, da Superintendência 1 do Detran, de São José do Rio Preto, que abrange 47 cidades, e hoje sou defensor. Então, quer dizer, fui fiscalizador, julgador e hoje sou defensor. E isso me incomodava muito desde a época em que eu era policial rodoviário. Porque da mesma forma que nós ficamos surpresos com a exigência do teste do etilômetro, mesmo em períodos de pandemia,
a gente também ficava meio que com cara de paisagem quando a pessoa falava que não ia soprar e a gente tinha que falar, boa viagem. Não existia nada que pudesse ser feito para ela provar que ela poderia, que ela teria condições, né? Mas, enfim, as coisas foram se ajustando, o direito é dinâmico, ele vai vai fazendo a colmatação nas necessidades da sociedade, e nós aí temos um código de trânsito hoje que, na verdade, é uma coletânea de tentativa e erro, né? Isso a gente vê porque o Código de Trânsito ele já tem um tanto de modificações que daria só as modificações para fazer um outro código, né? Então, muito bem, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, quando chegava um recurso desse, que a pessoa alegava tudo isso que o Dr. Wagner acabou de alegar, eu sempre perguntava para o superintendente aqui qual que era o motivo de, numa operação de direção segura, que são as blitz da lei seca aqui no estado de São Paulo, eles têm esse nome, de ter lá um trailer, até comentava isso ontem na palestra do Dr. Wagner, com um médico perito. Porque quando você lê o artigo 277, você tem a conotação de que você também pode ser submetido a outros testes. E por que eu não posso ser submetido a outros testes e, a partir do momento que eu me recuso a fazer o teste do etilômetro, eu já sou, eu tenho a mera conduta de me recusar àquele teste, mas eu posso fazer um outro, eu não me recuso aos outros testes. E ninguém sabia me responder. Eu era voto vencido na AJARE, porque eu avocava esses princípios constitucionais e meio que num julgamento administrativo os princípios constitucionais são meio vistos como uma piada. E essa é a verdade. A gente falava em direito constitucional, às vezes a secretária falava assim, ainda bem você falar em direito constitucional. Eu falei assim, mas é a base de tudo, né? A base de tudo. Então eu quero saber por que tem um médico perito lá e nós estamos oferecendo para o cidadão apenas o teste do etilômetro. Não, está falando que qualquer um teste que ele se recusar, ele vai ser penalizado. E daí entrava algumas coisas que, desde a época que era rodoviário, eu também não concordava. Por quê? Se efetivamente uma pessoa que bebeu e comprovadamente ali soprou o etilômetro e deu o resultado positivo, seja, enfim, acima de 0,05, ele vai ter uma penalidade de 1 ano de suspensão do seu direito de dirigir. E quem eu nem consegui vislumbrar um sinal de alteração da capacidade psicomotora, e o Dr. Wagner foi brilhante ontem quando disse que a recusa ela tem que estar associada à avaliação da capacidade psicomotora. Então, eu não consigo delimitar nada disso, eu não consigo descrever, eu não consigo observar nada disso. O que acontece? Eu sou penalizado da mesma forma, né? Às vezes, os amigos ainda, policiais rodoviários, ainda até estava discutindo isso hoje com um, ele falava assim, mas qual que é a sua sugestão? Eu explico sempre, nas nossas conversas, que nós temos 2 condutas com a mesma penalidade. E, para exemplificar, eu sempre digo, não forçando muito, mas para ficar um pouco mais ilustrado, de que a tentativa de homicídio e o homicídio, ele tem o mesmo objetivo, matar alguém. Na tentativa, não se consegue. E nós temos, então, 2 condutas com penalidades diferentes, mesmo que o objetivo seja um. No caso do direito de trânsito, em caso do 165, 165A, entendemos o 165A como uma tentativa e o 165 como um homicídio. E nós temos a mesma penalidade. Ou seja, como pode isso? A gente chega no entendimento de que um colega comentando, um delegado, de que
O 65A é feito para você obter a vantagem de não precisar ser enquadrado no artigo 306 do CTB. Bom, eu não penso dessa forma. Eu penso que eu não estou aqui defendendo que não precise ter alguma sanção para quem bebeu e está dirigindo. Longe disso. A gente também preza pela segurança viária, né? Mas para você ver como o assunto é tão complexo, que a segurança viária ela foi inserida na Constituição Federal há muito pouco tempo atrás, lá no artigo 144, parágrafo 10º. Aí, a gente vem tendo essas alterações e a gente ainda não chegou num denominador comum. Então, como eu, julgador, eu sempre via que o auto de infração, que não me descrevia nenhum sinal e vinha com a recusa, ele padecia de mérito, ele padecia de consistência, não só pelos princípios constitucionais, mas pela fé pública do próprio agente, que ele não conseguiu vislumbrar nada. Então, por que que eu vou ter que penalizá-lo com a mesma pena de quem está devidamente alcoolizado, né? Então, eu não quero me estender também, o Dr. Wagner já esgotou o assunto, ele é brilhante, é uma sumidade. Então, são esses parâmetros que eu me deparava. E é isso que eu penso que é inconstitucional também. Acompanho o raciocínio do Dr. Wagner por uma série de princípios constitucionais que não são observados, principalmente da proporcionalidade da pena. Alessandro, gostaria que o doutor trouxesse a experiência da Jari no sentido de um deferimento de um recurso vamos falar assim, da recusa de se proceder ao teste do etilômetro. Qual é o procedimento que o órgão toma depois que há um deferimento pela Jari? O órgão aceita o deferimento ou ele recorre à instância superior para tentar reverter o deferimento da Jari? Pois é uma boa pergunta, né, que muita gente não sabe. Às vezes, você, mesmo contrário àquilo, julgava um indeferimento, porque você sabia que era voto vencido, para não tirar a oportunidade do recorrente fazer as suas alegações ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Porque o que acontece? A partir do momento que nós deferimos por maioria de votos ou por unanimidade um recurso e a autoridade de trânsito, no caso, o superintendente, entendesse que a nossa decisão não é compatível com a decisão do órgão, ele entra contra a nossa decisão, buscando uma resposta do Conselho Estadual de Trânsito, o que faz o julgamento da Jari ser inócuo, porque, na maioria das vezes, o Conselho Estadual de Trânsito, que não deveria, mas é ligado ao órgão, ele não vai contra, na maioria das vezes, a não ser que seja um erro muito crasso, ele não vai contra um recurso do próprio órgão. Então, a Jari, às vezes, é pro forma, tá? Então, o recurso... Existem N casos de Jari do DR, que está lá, você tem um deferimento, mas está aguardando uma decisão da instância superior que o próprio órgão entrou. E depois que vem essa decisão, esse que é o grande prejuízo que eu vejo na ampla defesa, o órgão entrou contra a decisão da Jari, você que é recorrente não sabe, mas ele entrou contra a decisão da Jari. Quando vem para ele que foi indeferido, ele perdeu o status de poder recorrer à segunda instância. Por quê? Porque já é matéria julgada, já é coisa julgada por lá. Então, realmente é uma situação
muito complicada que muitas pessoas não sabem. Alessandro, agradeço novamente aí a presença do doutor, meu amigo, né? E nós temos bastante assunto para tratar, né? É que, assim, o tempo é escasso, nós temos 4 palestrantes, mas, igual ao doutor Wagner, eu até já adianto um convite para que a gente possa futuramente também ter um dia, vamos falar assim, para tratarmos de assuntos onde o doutor vai expor sozinho, né? Daria para discorrer muito sobre esse assunto, principalmente a questão de outras formas de abordagem com relação à questão da comprovação da embriaguez ou não. Muito obrigado, eu te agradeço pelo ter aceito o nosso convite e deixo as portas da OAB Bauru aí à disposição do doutor aí para quando tiver oportunidade de nos visitar. Muito obrigado. Eu que agradeço, Isaac. Aqui, da mesma forma, em São José do Rio Preto, em nome da doutora Vanessa Luquezzi, que está aí também, está assistindo, nós estamos aqui de portas abertas aí com a OAB de Bauru, você e todos os amigos aqui. Muito obrigado. Doutor Mário. Doutor Mário Ramos dos Santos é juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Lençóis Paulista, juiz eleitoral da 161ª Zona Eleitoral de Lençóis Paulista, graduado pela Faculdade de Direito da USP do Largo São Francisco, mestre em Direito pela IC de Bauru, ingressou na magistratura em 1995, é juiz instrutor e formador da Escola Paulista da Magistratura, foi professor por 17 anos de Direito Processual Civil no Centro Universitário de Bauru, da IT, é autor do livro Foro de Eleição e Competência e integrou a 2ª turma civil do Colégio Recursal da Circunscrição Judiciária de Bauru. Doutor Mário, te agradeço pela presença, por ter até agora ouvido os nossos palestrantes. E a pergunta é uma só, doutor Mário. Diante de tudo que Vossa Excelência ouviu hoje, qual é o posicionamento do Judiciário em relação a esse tema tão importante que para nós, advogados de direito de trânsito? Muito obrigado pela presença, doutor Mário. Bom, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar todos os integrantes da mesa, os demais colegas, na pessoa do meu querido amigo e irmão Isaac Iacovani, e dizer que é uma satisfação muito grande participar aqui dessa mesa de estudos e ter a satisfação de aprender bastante hoje, né? Sempre me recordo de uma colocação de um magistrado antigo, meu amigo, que dizia que com advogados especializados, dedicados, o trabalho do magistrado fica muito mais fácil, porque nós temos aí o processo conduzido de maneira muito interessante pelos profissionais devidamente qualificados e que desempenham essa nobre função da advocacia com esmero, com dedicação, com qualidade. Isso facilita muito o trabalho do magistrado. Olha, do ponto de vista diante de tudo que foi colocado nesta noite pelos colegas, fica muito clara a situação de que cabe ao Poder Judiciário, diante de instaurado litígio, de fazer uma ponderação entre os interesses da coletividade e o interesse particular daquele cidadão especificamente considerado que tem a sua situação, de alguma forma, a sua esfera de direitos afetado, sobretudo diante da lavratura de um auto de infração, de uma autuação, ou até mesmo de um processo crime decorrente da conduta diante de uma situação fática, conforme aqui exposta. Então, nesse sentido, entendo que o Poder Judiciário acaba cotejando esse interesse coletivo, né, que há um interesse coletivo, efetivamente, de impedir que motoristas embriagados continuem ao volante, continuem colocando em risco a vida de todos,
mas, por outro lado, deve ser preservado efetivamente a esfera de direitos, sobretudo sobre um viés constitucional do cidadão que foi objeto de fiscalização propriamente dita. Nesse sentido, me parece que restou muito claro que não há uma garantia por parte do cidadão que está sendo fiscalizado de verdadeira segurança do ponto de vista da sua integridade física, da sua saúde, pela fiscalização valendo-se do etilômetro, né? As colocações do Dr. Francisco Quinaldo são bastante claras, né? E ainda as especificidades colocadas pelo Dr. Wagner quanto ao aparelho, quanto à própria especificação por parte do fabricante, não deixa a menor dúvida de que efetivamente não há a possibilidade de afirmar a existência de um risco zero, né, em tempos de pandemia, do cidadão, ao ser submetido ao teste do etilômetro, não ser contaminado pelo Covid. Então, nós partimos dessa premissa de que, efetivamente, na medida em que não existe a garantia de risco zero ao cidadão, efetivamente ele estará sendo exposto a uma situação de risco à sua integridade física, à sua saúde, por conta de um ato estatal. Ora, na medida em que integra a esfera de direitos dele, do cidadão, a manutenção da sua integridade física, da sua saúde, sem lesar a qualquer outra pessoa, né? Me parece, como bem colocou o Dr. Wagner, e na mesma linha o Dr. Alessandro, me parece que existe, evidentemente, uma justa causa para que o cidadão não se submeta efetivamente ao teste do etilômetro, né? E aí, como consequência, e esse é o aspecto a ser analisado, é que o Estado, e aí personificado no agente fiscalizador, ele está submetido ao princípio da legalidade. Essa é a função do Estado. E para a prática do próprio ato administrativo, sob pena de ele ser viciado, o ato administrativo, ele deve observar requisitos pautados pelo princípio da legalidade. E aí, especificamente no que diz respeito ao artigo 165A, há uma expressa indicação, além da questão do elemento subjetivo do tipo, bem colocado pelo Dr. Wagner, né, que aí não seria para se furtar a constatação da embriaguez, mas sim para proteger a sua saúde, e aí já seria um elemento a mais para descaracterizar uma conduta como ilícita, contrária ao direito. Há de se ressaltar a necessidade do Estado proporcionar outros exames que não aquele capaz de gerar algum risco à saúde do cidadão, que está sendo objeto de fiscalização. Então, me parece plenamente possível a configuração da infração do artigo 165A, desde que o Estado forneça toda a gama de exames possíveis, toda a possibilidade de submeter aquele cidadão que apresenta um indício de estar dirigindo sob influência de álcool ou alguma outra substância psicoativa, de o Estado fornecer a ele a possibilidade, oferecer a ele de ser submetido a outros tipos de exame. Exame clínico, exame hematológico e por aí vai. Se o Estado fornecer toda essa gama de exames e efetivamente o cidadão se mantém na negativa de se submeter a qualquer tipo de exame, aí me parece configurado, sim, a situação típica do 165A. Por quê? Se for oferecido apenas só o etilômetro, por questões aí já expostas de garantir a sua saúde, eu entendo que age licitamente o cidadão em se recusar a se submeter ao teste do etilômetro.
porque aí, nesse cotejo entre o direito à coletividade, o direito estatal da fiscalização de trânsito para proteger a coletividade e o direito do cidadão de manter a sua integridade física, prevalece efetivamente o direito do cidadão, no meu modo de entender, até porque eventual contaminação dele com Covid, pela atuação junto ao aparelho, também fere um direito à coletividade, o interesse da coletividade, porque esse cidadão, uma vez infectado, poderá replicar essa contaminação aos seus parentes, às pessoas de seu contato. Então, de uma forma geral, na medida em que efetivamente existe um motivo justo, juridicamente admissível e pautado em garantia constitucional, se o Estado oferecer apenas e tão só o etilômetro, me parece efetivamente legal, legítima, lícita a atuação do cidadão em negar-se, e não havendo a oferta por parte do agente fiscalizador dos outros meios de exame, eventual auto de infração, eventual multa lavrada, deverá ser considerada, no meu modo de entender, ilegal e, portanto, passível de análise e declaração pelo Poder Judiciário nesse sentido. Eu só termino fazendo uma observação, e aí, por conta dos anos como professor de processo, tento, de alguma forma, a contribuição aos colegas que atuam aí na área de trânsito, quanto à via processual adequada para a discussão desse tipo de situação. Embora seja um ato teratológico, né, da autoridade de trânsito ou da autoridade que impõe essa punição, deve-se tomar muito cuidado no que diz respeito ao raciocínio de utilização imediata do mandado de segurança. Porque há decisões, inclusive versando sobre especificamente esse aspecto, até há uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no sentido de que o julgador acabou não analisando efetivamente essa questão da legalidade ou não da recusa do condutor em se submeter ao etilômetro, sob o argumento de que haveria necessidade de produção de prova acerca da possibilidade de contaminação. E o tribunal entendeu naquele momento, portanto, que como em sede de mandado de segurança não há possibilidade de uma dilação probatória, de uma atividade probatória mais dilatada, além do meramente documental, o cidadão acabou não tendo a sua pretensão acolhida por conta de uma questão de ordem processual da via eleita ser o mandado de segurança. Então, sugiro, eventualmente, uma ação ordinária, que hoje, com as tutelas de urgência, permitem todo tipo de medida de caráter emergencial, à luz da verossimilhança do direito, da probabilidade, enfim, presente os requisitos necessários. Talvez a via processual mais adequada seja mesmo uma ação ordinária, e aí caberá, diante do caso concreto, solicitar as tutelas de urgência pertinentes, porque caso aquele julgador entenda que efetivamente a matéria, inclusive quanto a potencial risco de contaminação do condutor, ou até mesmo a dinâmica em que se deu a atuação do agente fiscalizador, caso isso demande, portanto, até a produção de prova oral, né, deve-se pensar efetivamente na adoção da ação ordinária, processo de conhecimento, pois a possibilidade de utilização ampla da prova na profundidade da cognição, visando formar a convicção do julgador, vai facilitar bastante o trabalho do profissional, visando assegurar o direito aí do cidadão que, em tese, estaria sendo lesado por um ato irregular do poder público. Então, fica aí essa questão apenas a título de contribuição, para que haja uma análise um pouco mais cuidadosa
quanto à via processual utilizada para que não haja eventual sacrifício do direito material por uma supressão, por uma impossibilidade de uma ampla produção probatória, e aí uma questão de ordem processual acabar prejudicando o direito material daquele que busca a tutela do Poder Judiciário. Eu acho que são essas considerações, fico à disposição para a eventual questão. Obrigado, doutor Mário. Simples e objetivo, foi sim, cristalino ao extremo. Para nós, nós que defendemos uma tese nesse sentido, né, e que nós, vamos falar assim, demandamos contra o poder público, a gente tem visto que muitos julgadores, muitos juízes acabam seguindo, vamos dizer assim, um batidão, né? E dificilmente eles analisam a fundo a questão constitucional. Então, acaba pegando, tem algumas decisões já que a gente viu sobre essa questão, né? Então, acaba seguindo este parâmetro e acaba até dando uma improcedência na ação sem analisar profundamente, como o doutor acabou de nos expor aqui. Doutor Wagner, doutor Alessandro, doutor Rinaldo, alguma pergunta ao doutor Mário? Eu tenho. Bom, fica à vontade, doutor Wagner. Doutor Mário, primeiramente, parabenizar pela excelente explanação que nos fez, né? O senhor já faz parte de uma geração aí de juízes que cada vez mais tem ouvido os advogados, os argumentos, e participado, né, de conhecer também o outro lado da corda, por assim dizer, que é o lado do nosso aqui, que estamos defendendo os interesses dos nossos clientes. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte, em relação à justiça em si, aos magistrados. O tema embriaguez, ele é cercado de situações de conceitos populares e de pressões populares e de pressões sociais buscando a penalidade, não é? Cada vez mais nós vemos a mídia se voltando para a penalidade, a gente esquece o fator educativo. Eu sempre falo que é melhor você educar a criança, educar o adolescente, do que simplesmente punir o adulto, que muitas vezes só punir não tem fator educativo envolvido. Agora, nós que estamos desse lado aqui defendendo condutores, nós somos alvos de muitas vezes um linchamento virtual, no Facebook, no Instagram, em outras mídias sociais, quando nós falamos a respeito desse tema. Eu gostaria de perguntar ao doutor se o judiciário também sofre essa pressão em busca de cada vez mais se julgar em prol da penalidade, ignorando outros fatores, por questão de midiática, por questão de pressão dessas mídias sociais. Eu gostaria de saber se vocês sofrem essa pressão também. Olha, doutor Wagner, eu agradeço pela pergunta, e é uma pergunta bastante interessante, porque, na verdade, ela não se limita apenas à questão da embriaguez, né? Na verdade, ela acaba se espraiando para outros temas, né? Inclusive no que diz respeito à questão do entorpecente, situações criminais que acabam atingindo a mídia. Eu vou ser bastante sincero para o doutor. Nesses 25 anos de magistratura, eu atuei sempre com a mais absoluta liberdade, seja de consciência, seja do ponto de vista institucional. Então, assim, não existe por parte do Tribunal de Justiça nenhuma interferência
no que diz respeito ao trabalho, pelo menos do magistrado em primeira instância, né, a minha função, né, o cargo que eu ocupo. Nesses 25 anos, eu jamais tive nenhum tipo de pressão, de colocação, zero. Assim, do ponto de vista funcional, nós temos absoluta independência, absoluta imparcialidade. Não sinto isso e nunca percebi isso. O que acontece, a bem da verdade, e aí é até um efeito decorrente dessa absoluta independência e imparcialidade que o magistrado tem, é essa liberdade de convicção que, por sua vez, é de alguma forma pautada pelos valores do próprio magistrado. Então, nós percebemos que existem colegas, por exemplo, colegas mais novos ou não, enfim, mas geralmente uma geração mais nova, tem já uma formação jurídica e eu diria assim, social, antropológica, um pouco diferente daquela que outros magistrados de outra geração acabam, eu já estou me incluindo na geração dos mais velhinhos, né? Acaba tendo, né? Então, assim, eu percebo que isso varia muito de juiz para juiz, tanto que às vezes nós recebemos alguns acórdãos do tribunal que nós falamos, puxa, que interessante, aprendi com esse acórdão, né? Talvez não teria analisado, não tinha pensado por esse aspecto. E às vezes algum acordo que nós falamos, nossa, não concordo, quer dizer, puxa, no meu ponto de vista, a melhor solução era a mesma da primeira instância. Então, assim, respondendo de uma forma bastante transparente, nós, magistrados, temos absoluta independência. O Tribunal de Justiça garante essa independência funcional, e aí vai caber ao magistrado, e aí cada um responde pela sua função jurisdicional, a sua atuação de acordo com a lei, de acordo com a sua consciência. Então, eu não sinto e jamais senti esse tipo de pressão. Agora, como isso é muito suscetível, e também não vejo nos meus colegas. Eu verifico que muito mais questões de formação pessoal, os valores do magistrado são muitas vezes depositados no momento de sentenciar do que uma influência externa. Perfeito, obrigado. Mais alguma pergunta? Doutor Alessandro, muito boa tarde. Permite, eu tenho uma. Aproveitar o magistério do doutor Mário em processo, e essa contribuição que ele deu, eu queria perguntar para ele o seguinte: muitas vezes nós escolhemos realmente o rito ordinário para a gente poder protocolar as nossas ações, dar início ao processo. Mas, às vezes, nós nos deparamos com decisões que, de maneira unilateral, redistribuem essas ações para o o juizado, né? Porque, enfim, tem o anexo do juizado, às vezes nessas ações anulatórias da vara da Fazenda Pública, e nós acabamos sendo, não obstados, mas a nossa relação de buscar a defesa com recursos, e a gente fica adstrito do colégio recursal, sendo que a gente gostaria da via. Então, eu gostaria de saber do doutor como que a gente poderia fazer isso, aproveitando essa contribuição que o doutor nos fez. Certo. Veja, duas situações distintas, né? Saindo da esfera do mandado de segurança, e aí é via processual, né? Então, vamos partir da pergunta que o doutor colocou mesmo, dentro da ação ordinária. O único fator, nós, de uma forma geral, estamos remetendo mesmo, quando chega até aquele valor de alçada, nós, de uma forma meio que obrigatória, remetemos mesmo para o Juizado Especial da Fazenda, porque há determinação legal nesse sentido. O problema do Juizado Especial é justamente a impossibilidade da realização da prova pericial.
Quanto aos demais elementos de prova, eu vou ter amplitude probatória no juizado especial. Não há problema nenhum, salvo a pericial. Então, lá no mandado de segurança, eu não tenho amplitude probatória, eu estou limitado apenas e tão só à prova documental. No juizado especial, eu tenho audiência de instrução, possibilidade da prova documental, possibilidade de filmagens, possibilidade de ouvir testemunhas, depoimento pessoal do próprio autor, enfim, salvo a perícia. Então, eu acho que assim, o caminho para evitar essa redistribuição para o juizado especial e, portanto, cair, né, sem conseguir ir para o Tribunal de Justiça em si, né, ou o Tribunal Regional Federal, mas sim para o colégio recursal, seria a demonstração e a insistência, e, portanto, a demonstração em grau recursal contra a decisão que efetivamente determina a remessa, a demonstração da necessidade da prova pericial. Porque, em havendo a necessidade da prova pericial, muitas vezes ocorre o caminho inverso, né? Muitas vezes nós estamos ou extinguindo, ou, dependendo do magistrado, redistribuindo para a vara civil, quando eu tenho um processo no juizado especial em que fica clara a necessidade da produção de prova pericial. Então, muito comum, por exemplo, aquelas ações de contratação fraudulenta de empréstimo consignado de aposentado, em que se discute lá se ele assinou ou não o contrato de empréstimo consignado. Dependendo das peculiaridades de alguns processos, há necessidade de prova pericial grafotécnica. E aí nós temos que remeter para a vara civil, porque não conseguimos. Aí acaba acontecendo o caminho ao contrário. Então, penso que a chave aí para conseguir se livrar ou não, se utilizar ou não do juizado especial ou permanecer na vara, é se no caso específico a prova pericial ela é imprescindível para o julgamento da lide. E se o magistrado entender que não é e remeter, o recurso em função desse aspecto. Porque daí estar-se-ia tramitando perante um órgão jurisdicional incompetente e com um cerceamento de direito da parte que iria fulminar o resultado, iria contaminar o resultado final da demanda. Então, me parece que a chave aí é a questão da prova pericial propriamente dita. Mais alguma pergunta? Queria, então, agradecer a todos. Foi, para nós aqui da OAB Bauru, da Comissão de Trânsito, né? Foi uma noite para nós memorável. Conseguimos trazer grandes nomes aí do direito e que nos esclareceram sobre um ponto que, atualmente, para nós advogados de direito de trânsito, é totalmente incontroverso. E chegamos aqui, desde da explanação do doutor Rinaldo, com o fechamento do doutor Mário, nós chegamos a uma conclusão sobre qual é a questão da fiscalização do etilômetro, a exigência da fiscalização do etilômetro na época de pandemia. Então, nós chegamos aqui a uma conclusão. Então, eu queria agradecer a todos pela presença, agradecer em nome da nossa presidente, doutora Márcia Negrisoli, e colocar a OAB Bauru à disposição de todos os senhores, e que, se Deus quiser, em um momento próximo aí, eu gostaria até de ter outros temas e chamá-los para uma palestra solo, né, para que a gente possa discutir outros temas relevantes aí no direito de trânsito. Eu agradeço a todos e declaro aí encerrada esta palestra, e muito obrigado.